Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vivenciando a importância deste mês dedicado à Bíblia Sagrada e retirando do livro Tua Palavra é a Luz da Vida, do autor Dom Fernando Butiol, no parágrafo 6.2 menciona o magistério e reflexão teológica sobre a palavra de Deus. E sobre isso, a Dei Verbo número 7 nos diz que o conhecimento da palavra de Deus deve ser repleto de amor e ardor do mesmo Jesus. Portanto, não é suficiente um estudo da palavra somente teórico, o que é indispensável, mas insuficiente. O objetivo deve ser o de propiciar e proporcionar um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura de ambos os testamentos são como um espelho, no qual a Igreja peregrina sobre a terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até que venha a vê-lo face a face, tal como Ele é. O conhecimento amoroso da palavra permite, favorece e realiza esse encontro na vida do discípulo. Neste 25º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a refletirmos sobre o Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Marcos, no capítulo 9, dos versículos 30 a 37. Ouçamos atentamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho segundo Marcos, é a segunda vez que Jesus prediz sua paixão, morte e ressurreição. Contudo, os seus discípulos continuam sem entender o recado de Jesus, pois persistem com a ideia falsa a respeito do Messias. Jesus lhes havia ensinado as condições para segui-lo. Os discípulos, porém, como que esquecidos ou desatentos, discutiam entre si qual deles seria o maior no reino. Não respondem à pergunta feita por Jesus, o que discutiam, já que a conversa não era edificante,
pois tratava-se de competição no grupo. Sendo assim, Jesus não usa de meios termos e diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. E para reforçar o seu ensinamento, serve-se da presença de uma criança, símbolo da simplicidade e da abertura de coração. Virtude que os discípulos precisam aprender a praticar e condição básica para ser discípulos na comunidade de Jesus. Jesus, estando sentado, ensinava os 12. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servidor de todos. E aqui não se trata de um conselho, mas condição para ser seu discípulo. Queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Senhor a graça de que diante de Deus cultivemos a atitude de criança e com o próximo sejamos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.